Irmãos queridos, chegou o dia de expormos Jó 42. E eu confesso que vou ficar com muita saudade desse livro. Acho que a gente já pode começar de novo a expô-lo desde o primeiro capítulo, né? Podemos já começar de novo por Jó capítulo 1. Irmãos, Jó capítulo 42, por favor, abramos a escritura lá. E apenas um verso para começarmos. O verso de número 5, amada congregação do Senhor Jesus, assentada como está, mas leia com toda a vontade de que Deus lhe fale pelo texto bíblico. Jó 42, 5, leiamos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amado da nossa alma, faz-nos ver, Senhor, faz-nos contemplar as maravilhas da Tua lei, faz-nos, ó Deus, sentir, nos apropriar de tudo aquilo que a Escritura tem para nós. Quando o diácono orou a Deus agora e disse que é na Tua palavra que nós temos a instrução, a vida, a alegria, Senhor Deus, que seja verdadeiramente assim. Eis aí o Teu povo, Pai, que precisa ser alimentado. Eis aqui o Teu servo, ó Deus, que é um incompetente, mas é o Teu Santo Espírito, ó Deus, que há de vir sobre nós agora e nos dar a certeza que o Senhor veio até nós nessa manhã de domingo para tratar conosco. Faz isso, Senhor, para o louvor da Tua glória, a fim de que as pessoas que nos encontrarem pelo caminho percebam que coisas estão acontecendo em nós, que o Senhor tem operado maravilhas, não lá fora, mas dentro do nosso coração. E se tem alguém aqui hoje, ó Deus, que ainda não Te conhece, de andar com o Senhor, que possa ser tocado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos um amigo baiano que dizia assim: se não deu certo ainda é porque não é o fim. E é uma realidade. Se não deu certo ainda, é porque não é o fim, para os servos de Deus. Josué 23, 14, é um dos versos mais lindos da Escritura. Diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué estava morrendo e atestou que a palavra se cumprira. Em Atos 7, de 55 a 60, irmãos, como eu gostaria de ler todos os textos, né? Mas eu não posso. Estevão está morrendo, está sendo apedrejado, e na hora que ele está morrendo, ele tem a maior êxtase da existência, ele vê a glória de Deus. Na hora da morte, irmãos, descobrir que viveu enganado, que foi traído, vai ser doído. Aqui em Minas se diz assim: aonde é que eu amarrei o meu burro? Mas quando você vai partindo e você diz assim: valeu a pena, Senhor, estou surpreendido porque foi muito melhor do que eu imaginava. Meu irmão, um final bom seria saúde. Se a saúde não acabar, nós nunca morreremos. O melhor fim seria dinheiro? Não adianta nada, senhor. Caixão não tem gaveta, carro de funerária não é acompanhado do caminhão da mudança do indivíduo que partiu, nada. O vigor vai se acabando. O nosso prazer, então, é saber que tudo que cremos está se cumprindo e vai se cumprir. O prazer do cristão. Às vezes nós vemos uns absurdos acontecendo, né? Pasmem, mas pedofilia já é matéria de legalização. Pedofilia já é matéria de legalização. E aí nós vamos vendo essas atrocidades,
Mas é mistério que se cumpra, irmãos. É mistério que se cumpra. Nós não estamos enganados. Nós sabemos, vai acontecer. E quando nós vemos assim, vai acontecer, dá um pavor, mas dá uma certeza. Porque as Escrituras nos dizem, será assim. A maior expectativa do cristão pela morte é encontrar-se com Cristo. Eu quero ver o meu Senhor. E se eu puder, eu espero que possa sentar e ter uma longa conversa com o amado Senhor Jesus. Vocês já imaginaram ouvir aquelas doces palavras de vida? Quando o Senhor diz assim, vocês não querem ir também, não? E a resposta é, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmãos, eu sonho naquele dia falar com o Senhor, ouvir dEle. E quando Jó, irmãos, depois de tudo, das lutas e da vitória, Jó também vai morrer no capítulo 42. Jó vai morrer. E vai ter algo de preciosíssimo. Cenas dos próximos capítulos. No final, eu gostaria de ter algo parecido que Jó teve aqui. Então, eu gostaria que isso entrasse no seu coração hoje. O fim do servo de Deus é sempre bom. Não é que será, é. Irmãos, nós estamos na virada de ano e existe um sentimento de incerteza muito grande. Existe uma dúvida quanto a todas as coisas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aquilo que nos concerne, nós podemos fazer. Mas o que nós não podemos, nós entregamos para Deus. E aí, o que está entregue para Deus é que de lá para cá vem o fim do servo de Deus vai ser bom. Porque, repreendido por Deus, esse servo volta atrás. Versos de 1 a 6, irmãos. Vamos ler de forma alternada, Jó 42, de 1 a 6, degustando, né? Alternadamente. Então, respondeu Jó ao Senhor. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu confesso que, estudando essa parte aqui, eu lembrei de um dente que está infeccionado e você precisa tratar o canal. E na hora que o dentista alcança o canal, que aquela coisa explode, dá um alívio. Eu lembrei daquela pedrinha do rim, que na hora que é expelida, mas dá um alívio. Lembrei da dor de parto, né? Na hora que o neném chega e chora, que bênção, passou, que alívio. No verso de número 3, lemos, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está dizendo que não está mais aqui aquele que falou demais. Eis o seu pecado. Mas ainda bem que é só Jó que fala demais. Ninguém aqui, quando as coisas apertam, fala demais. Ninguém aqui. Não, né? E quando Deus termina a repreensão, irmãos, não há um filho bicudo. Não há ressentimento em Jó. Deus chama Jó na responsabilidade, dá uma enquadrada em Jó, e Jó não fica bicudo, não. Ser disciplinado, irmãos, ninguém gosta, mas ovelhas, filhos abaixam, lobos é que atacam de volta. Há no patriarca o desejo de adorar a esse Deus tão bendito, sem ter sido curado ainda, e sem ter recebido tudo de volta. Então, alto lá. Nós estamos lendo Jó 42, Jó ainda não foi curado, e Jó não teve a sorte restabelecida ainda. E Jó está adorando a Deus na plenitude da beleza da sua soberana santidade.
Atenção, Jó continua doente, Jó continua pobre, Jó continua injustiçado, atacado pelos amigos, Deus dá-lhe uma enquadrada e Jó se volta em adoração. Isso é sintoma de servo de Deus, irmãos. Porque quem não é servo, na hora que a coisa aperta, o sujeito se revolta. Jó está feliz por ter o seu Deus falando com ele de novo. O Deus bendito lhe mostrou que havia pecado, mas que havia perdão e bênção chegando pelas mãos daquele que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmãos, 2021 está logo ali. E eu gostaria que você entrasse o ano novo crendo de uma vez por todas na total soberania de Deus. Você pode repetir comigo? Bem sei que tudo podes e que nenhum. Então é o seguinte, dever de casa, você vai me decorar esses 2 versos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você vai decorar isso. Versículo Obadias. Só tem uma coisa. Não creia na total soberania de Deus para fatalismo, para autocomiseração. Ah, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. Olha o que Ele está fazendo comigo. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Eu gostaria que você fincasse o pé e dissesse ao seu coração: o Deus das Escrituras é um Deus soberano para o bem daqueles que o amam. Esses dias têm sido difíceis, irmãos. Esses dias têm sido difíceis. As respostas de Deus não têm sido bem aquilo que nós queremos, não. Mas aí você finca o pé e diz assim: Senhor, a tua Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Então aí você doma o seu coração, dizendo para o seu coração o que é a soberania de Deus. Você não está entendendo nada, como Jó não entendia, mas você vai dizer ao seu coração: eu creio num Deus soberano para o meu bem, porque essa é a palavra do Deus que não pode mentir. E o fim do servo de Deus é sempre bom, porque existe um Deus soberano trabalhando para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O bem mais precioso da vida de Jó, inexplicável, inenarrável. Versos 5 e 6, irmãos, leiam comigo. Eu te conhecia só mas agora, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Qual é o bem mais precioso de Jó, irmãos? A vida com Deus, a experiência com Deus. Irmãos, nós não pregamos de púlpito experiência, nós pregamos as Escrituras. Atenção, ler e entender as Escrituras é excelente, mas é imprescindível vivê-la. Isso é o que nós chamamos de experiência. Então é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, que coisa linda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o presente que eu quero do meu Deus. A certeza de que Ele é o Senhor da minha vida e que nada me faltará. Eu quero viver as Escrituras. Eu não quero que as Escrituras sejam boas lá. Eu quero que as Escrituras sejam boas aqui, na minha vida. Interessante, irmãos, Jó creu e obedeceu primeiro, para depois provar da experiência com Deus. Vocês estão percebendo? Jó primeiro creu. Ele diz assim: Senhor, realmente eu falei demais, E aí depois ele vai provar da experiência do Deus que restaura todas as coisas. E não o contrário. E a ordem dos tratores altera o viaduto espiritualmente falando, viu, irmãos? Ou seja, a experiência mirabolante primeiro para depois saber quem é Deus, não cola. Sabe aquela coisa maluca que depois você vai desembocar em Deus? Não.
Primeiro, meu irmão, você se dispõe a obedecer a Deus sem entender, sem querer, doendo, e você vai dizer assim: Senhor, tá bom, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza de ser bocudo, de falar demais. Irmãos, as Escrituras são belas, benditas, mas só vai fazer sentido se cumprir na sua vida. Se ao final da sua vida você puder falar como Josué: nada falhou, é verdade mesmo, vocês podem confiar, porque existe um Deus que zela por isso. Há um tempo atrás eu preguei desse púlpito o seguinte: a maior missão de um servo de Deus, o maior desejo é combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Se isso não der certo na sua vida, meu irmão, acabou. Não prestou a sua vida de crente. Mas se você chegar firme no último dia, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, agora eu vou encarar o Senhor Jesus, o Deus da minha vida. O que interessa, irmãos, não são as respostas. O que interessa não são as respostas, nem as perguntas. Chega uma hora que você não está muito interessado mais naquilo que você queria saber, no que foi respondido. O que conta agora é Jó estar vendo Deus. O que conta agora é os olhos fixos nele. Para o crente, para você, o que lhe faz viver, então, é ver as promessas de Deus. Irmãos, ver as promessas. Como é que é, pastor? Vá para Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé vendo como de longe, né? E aqueles homens caminhavam pelos olhos da fé. Aqueles homens podiam ver. E Jó agora está vendo. Vendo. Siga firmemente, olhando. Irmãos, isso para nós é algo tão precioso. Olhos bons. Tem olhos miseráveis que, por mais que você faça, a pessoa não enxerga, só enxerga coisa ruim. Qual é o segredo do cristão? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Está ruim aqui, está ruim ali, está ruim aqui, ali também, mas eu estou seguindo, olhando para lá. Os meus olhos estão fitos no Senhor. Irmãos, Deus deu qual satisfação para Jó? O porquê de tudo aquilo? Deus respondeu para Jó? Não, irmãos. Você quer que ao final seja indiscutivelmente bom? Você quer que a sua vida, no final da vida, seja realmente boa? Então olhe para o Senhor Jesus. Por favor, o verso 2, mais uma vez, você pode ler comigo? Vamos lá? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, mesmo com tudo aquilo, ele adora ao Deus soberano sobre o universo. Senhor, hoje eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Fabuloso, irmãos, depois de toda a provação, nós vemos um Jó ainda mais humilde e mais dependente. Jó exigiu o que aqui, irmãos? Jó decretou o que aqui? Jó adorou a Deus. Senhor, eu errei, eu falei demais, e eu estou adorando o Senhor, que é digno de todo louvor e adoração. Então, irmãos, o final de um servo de Deus é sempre bom. Em segundo lugar, porque Deus repreende aqueles que foram maus com ele. Nós veremos a justiça de Deus. Irmãos, nós veremos. O final de um servo de Deus é sempre bom, porque Deus repreende aqueles que lhe foram maus. Versos 7, 8 e 9. Vamos ler a uma só voz, irmãos? Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Presbítero Ricardo, por favor, se coloque de pé e leia Jó 1:8. Carvalho, por favor, leia Jó 2:3 para nós, por favor. Jó 1:8 e Jó 2:3. Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 2:3. Como é que Deus se refere a Jó no início do livro? Meu servo. Como é que Deus está terminando o livro? Ele chama Jó de quê? Meu servo. Continua sendo servo. Deus não falou assim, porque você conversou fiado, Jó? Vou apagar seu nome aqui, viu? Deus continua dizendo assim, meu servo. A graça não pode ser apagada, irmãos, por nada que nós façamos. Não existe poder capaz de nos retirar das mãos daquele que um dia nos amou em Cristo Jesus. Por favor, o final dos versos 7 e 8, ouçam. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O 8, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E os que batem no servo, então, vão responder, porque bateram no servo, né? Os que conversam demais vão responder. Então, tendo Deus falado a Jó, o que fez Jó nos versos de 1 a 6? Jó não ficou, Senhor, mas está doendo muito, né? Senhor, mas olha essas pessoas aqui. Jó não tentou transferir culpa nenhuma. Jó diz assim, Senhor, eu errei. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, irmãos, quando repreendidos por Deus, não arrazoe não, pare com isso, é feio. Além de estar errado, você tenta justificativa ainda. Por favor, eu errei, né? E Jó confessa o seu pecado e Jó é perdoado. Irmãos, eu gostaria, sabe, é final do ano e eu estou animado demais, né? Por favor, não cobre perfeição do seu pastor, não. Sabe, irmãos, tem uma função tremenda, reverendo Dercy mais do que eu, porque tem 40 anos de ministério, de ser exemplo de conduta ilibada. Isso é uma realidade. Mas outra é você ter a coragem de cobrar dos pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, onde estão, perfeição. Esposa, não cobre perfeição do seu marido, não. Marido, não cobre perfeição da sua esposa, não? Por favor, irmãos. Jó errou. Jó é o meu servo de Deus e nem por isso Deus está cobrando perfeição de Jó, irmãos. Deus não cobrou isso do seu servo e nós, como instrumentos de Satanás, cobramos isso dos outros, porque é ser acusador, irmãos. É ser adversário, diabolose e Satanás. Irmãos, lembram que nós dissemos várias vezes que os amigões eram gente da igreja, gente crente? Sempre falamos isso.
E aí, vocês estão vendo agora que Deus se importa também em perdoá-los. Vocês estão vendo aqui? Vocês três conversaram demais. Vocês não usaram de um discurso correto como o meu servo Jó. Vai lá agora que eu vou perdoar vocês. São 3 crentes, irmãos. Gente da igreja é capaz de fazer atrocidades assim. Gente da igreja é capaz de ser má. Irmãos, o evangelho é verdadeiro, Deus é fiel e a igreja é má. Queridos, cuidado. Cuidado, porque esses homens foram maus, dizendo na mais profunda dor de Jó: Jó, Deus matou os seus filhos, Deus está cobrando na sua casa a sua maldade. E quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas? Olha lá, está acontecendo isso na casa do líder da igreja por culpa dele. Deus vai pedir conta, irmãos. Esses homens colocaram palavras como sendo de Deus. Jó, Deus nos mandou te falar isso assim, assim, assim. É mesmo? Cuidado, hein? Cuidado, hein? O que Deus diz sobre essa teoria da retribuição no verso de número 8? Eu vou ler de novo, a metade do verso em diante. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo o quê, irmãos? Segundo a vossa loucura. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Por que loucura, irmãos? Porque se Deus retribuísse a cada um pecados, quem receberia algo de bom de Deus? Se Deus retribuísse pecado, quem teria sobrado aqui? Segundo, quem ficaria vivo se Deus retribuísse pecado? Irmãos, então reflitamos com cuidado, por favor, para que não sejamos impiedosos, acusar de ter feito, pensado, falado, sem ter certeza, para não dar respostas prontas para tudo. Vocês já pensaram como é que nós temos facilidade? A gente abre a boca, mas está acontecendo isso por causa disso. Você não pensa antes de falar, você já dá a resposta pronta, sem imaginar o tamanho do absurdo que você está dizendo. Deus nos pedirá conta de toda palavra frívola, para não acusar sem ponderar, sem temer em atribuir ao servo de Deus algo que só está na sua cabeça. Às vezes nós falamos de um servo de Deus sem o menor pudor, o negócio está na sua cabeça. Irmãos, por favor, as escrituras são tremendas. Mateus 18, de 15 a 17. Você está sabendo que tem alguma coisa ruim entre você e seu irmão? Vai falar com ele. Os dardos inflamados de Satanás vão ser apagados em 99,99% de todas as vezes. Na hora que você chegar diante do seu irmão e falar assim: pastor, eu estou achando que o senhor está fazendo isso comigo. Porque o senhor é mau, porque o senhor é mesquinho, porque o senhor... Oh, meu irmão, nada disso. A verdade é essa. E aí você destrona Satanás, porque senão você vai ser culpado. O fim do servo de Deus é bom, porque Deus vai repreender aqueles que foram mal com o servo dele. Quantos aparecem aqui, irmãos? Quantos amigos de Jó? 3. Bildade, Zofar e Elifaz. Cadê o Eliú, irmãos? E existe uma teologia moderna que diz que Eliú é o cara. Isso me aborrece tanto, irmãos. Eliú disse palavras mais duras do que todos os outros, e Deus sequer se importa em que Eliú seja perdoado. Cadê Eliú aqui? Então, irmãos, eu penso que Eliú era um crente. O tamanho da soberba daquele indivíduo de chegar para Jó assim: olha, agora eu vou falar quem tem a sabedoria, viu, Jó? Vocês lembram disso? Agora, no final do livro de Jó, Deus sequer diz assim: eu preciso perdoar Eliú também. Ele nem aparece aqui. Deus não se importa em dar perdão
a quem não é seu servo. Bom, irmãos, verso de número 8. Amigos de Jó, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Irmãos, vocês estão vendo aqui que Jesus, lá em Mateus 18, está referendando Jó 42? Vocês têm alguma coisa com o meu servo Jó? Agora vocês vão ter com ele. Vocês vão resolver com ele. Olho no olho. Não é conversinha que Satanás gosta pelas costas. Vocês vão lá, olho no olho, para poder resolver. Está aqui, ó. Agora vocês vão lá falar com o meu servo Jó. Para quê? Para dar pancada? Não, para que vocês orem juntos, para que haja restabelecimento e perdão entre vocês. Irmão, será que tem algo a ver a Bíblia toda? Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que os perseguem. Jó é um tipo de Cristo, irmãos. Jó está orando pelos caras que mais lhe fizeram mal, irmãos. Se a dor infligida pela perda dos familiares, de tudo, irmãos, mas esses amigos cutilando Jó o tempo inteiro, tudo de bom no Velho Testamento é tipo de Cristo. Jó é um tipo de Cristo. Está aí. Porque da mesma forma que Cristo intercedeu pelos seus agressores, Jó intercede aqui pelos seus agressores. O quanto nós devemos fazer pelos nossos inimigos, irmãos? Nós estamos querendo um ano novo de 2021, não queremos? Você vai entrar 2021 carregando um cadáver nas costas? Uma das penas mais terríveis do Império Romano era amarrar um cadáver nas costas do indivíduo e deixá-lo ir putrefando, e quem tirasse recebia a pena igual. Então o sujeito tinha que dormir com o cadáver desfazendo, ele comia com o cadáver desfazendo, ele vivia até aquele troço desfazer todo nas costas dele. A grande maioria ficava. Você vai entrar 2021 carregando um cadáver da falta de perdão? Ou você vai dizer assim: Senhor, eu preciso do milagre do Senhor. Eu preciso orar pelos meus inimigos. Eu preciso deixar essas coisas nas tuas mãos. Você teria orado pelos seus amigos se eles fossem os amigos de Jó? Mas, irmãos, eu confesso para vocês que quando eu olho esse texto, eu falo assim: Senhor, eu tenho certeza que eu não oraria, não. O Senhor muda meu coração, porque esse é o desafio das Escrituras, irmãos. Nós queremos provar da beleza das Escrituras, mas não queremos fazer o que a Escritura manda, porque você acha que você sabe que é melhor do que a Escritura. Então a Escritura está dizendo assim: ore pelos seus inimigos, porque vai ser um trem bom demais da conta. Ore. No final, nos parece, irmãos, segundo Davidson, que Deus ficar aborrecido com os amigões, Maria vai com as outras, né? Do que com Jó por ter exigido respostas. Vocês perceberam? Deus está mais aborrecido aqui com os amigões do que com Jó. Está aqui. Se Jó não os tivesse perdoado, Jó poderia orar, irmãos. Se Jó falasse assim: Senhor, eu não vou orar por eles, não. Mateus 6,15: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu gostaria que vocês olhassem para mim agora, todos, por favor. Sabe qual outro problema de você carregar aquele cadáver putrefando nas costas? É o mal que você faz para as pessoas do seu entorno. Enquanto uma mulher amargurada dentro de casa, ela mata o seu marido. O quanto um filho ingrato acaba com a vida dos pais. Enquanto um irmão dentro da igreja, sem perdoar,
a oração dele não presta. Ele não serve a não ser para trazer problemas. Será que quando Deus manda esses 3 procurarem Jó, e Jó ora por eles, Deus autentica o caráter do servo Jó dele? Então, veja, se Jó fosse tudo aquilo que eles tinham dito que Jó era, Jó teria orado por eles. Mas Jó é um crente, irmãos. Quando Deus diz assim, Jó, você vai orar por eles. Jó diz assim, eu oro, Senhor. Não é o que eu quero, mas é o que tu queres. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Chegam momentos da vida, irmãos, que nós somos chamados a ser crentes, ou a gente, né? Deus é 10. Deus é 10. Deus os manda a Jó. Eles estão humilhados e Deus aceita a oração de Jó por eles. Deus está autenticando o servo dele, dizendo assim, o meu servo Jó continua sendo o meu servo Jó, mas vocês vão contar com a oração dele, porque eu considero o meu servo na oração por vocês. Terceiro e último lugar, irmãos, eu confesso que se der corda, eu não paro hoje não. O final do servo de Deus é sempre bom, porque Deus lhe é fiel até a morte. O final do servo de Deus é sempre bom, porque Deus lhe é fiel até a morte. Alternadamente, os versos de 10 a 17, leiamos, irmãos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quesia e o da terceira Querem Apuque. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Irmãos, quando é que Jó orou pedindo para que Deus lhe desse as coisas que ele tinha em dobro? Quando, irmãos? Deus surpreende, irmãos. Do púlpito dessa igreja, irmãos, eu tenho dito que Deus não é apenas pão, Deus é vinho também. Deus não é só alimentação básica do dia a dia, Deus mima a gente também. Deus nos surpreende. 2021, o que você quer? Senhor, não preciso de carteira, não preciso de alforge, não preciso de nada. Eu só preciso que o Senhor esteja na minha vida e nada me faltará. Só que, além disso, o Senhor me surpreenderá. Queira isso, meu irmão. Senhor, não vou pedir nada, só que o Senhor conduza a minha vida. Só isso. Você não tem que pedir 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, você só diz assim, Senhor, está nas tuas mãos. Só isso, viu, irmãos? Mas quando Jó orou buscando a vontade de Deus, o reino de Deus, as coisas espirituais, Deus deu tudo para Jó. Será que tem alguma coisa a ver o livro de Jó, de novo, com o Evangelho segundo São Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas. Porque 2021 eu... Não, menos. Busque o reino de Deus e a justiça de Deus. E o resto... Fique em paz. Fique em paz. Você acredita que alguém possa sair de sua casa para ir visitar você e levar dinheiro? Pastor, isso é doideira. Está aqui, irmãos. Está aqui. Assim abençoou
o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter essas coisas. E aí, no verso de número 11, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Aí as pessoas vão chegando na sua casa e falando assim, ó, vim trazer para você. Aí você fala assim, mas isso é impossível. Está aqui, irmãos. E como é que funciona isso? Eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu já vi isso acontecer. Quando nós temos necessidade, existe um Deus que provê. Irmãos queridos, por favor, Jó 12, 13, os homens leiam, mas as mulheres vão abrir Jó 1, 1 a 3. Jó 12 e 13 do capítulo 42, os homens. E depois as mulheres, Jó 1, 1 e 3. Comparem esses dois. Como é que o livro de Jó inicia? Elaine, que redação, que conclusão. Olha a preciosidade, né? Porque a redação normalmente, para fechamento, ela busca o início do texto para a conclusão. Olha que coisa. Homens, 12 e 13, leiamos. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mulheres, Jó 1, 1, 2 e 3. Pois é, irmãos. As posses de Jó foram levadas como provação e devolvidas na restituição. As belas filhas de Jó, Gemima, significa pomba, Quesia, Cássia, canela perfumada, querem Apuque, pontinho de pintura para os olhos. De tudo, Jó vive mais 140 anos e viu até o seu tataraneto. Mas que coisa estranha, né? Afirmei que tudo de bom acontece com o servo de Deus e o livro termina com a morte de Jó. Jó é uma bênção, irmãos, para nós. E morte é uma bênção para os servos de Deus. Como é que é, pastor? Irmãos, Jó morreu como todos os homens vão morrer. Sim. Jó 19, 25, 26. Se esse não está grifado na sua Bíblia, você, por favor, grife. Jó 19, 25, 26. Todo o livro fala de Cristo, irmãos, todo. Jó 19, 25, 26. Vamos ler juntos, por favor? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne. O que Jó está querendo? Ele está querendo ficar aqui? Ele está querendo ver Deus. Jó está querendo um corpo ressuscitado e Jó está querendo ver a Deus. Exatamente no meio do livro. Jó quer ficar aqui? Interessante, irmãos, nós estamos em peregrinação. Não queira fincar raízes aqui como joio, mas queira ir crescendo e tirando as raízes do chão como o trigo. Você vai embora daqui. Não finque as suas raízes aqui. E as provações são uma bênção. Porque de vez em quando você fala assim, estou com a saudade do céu, não estou aguentando esse troço aqui. Não é? Pois é, irmãos. Então, o melhor da vida, o melhor de um servo de Deus é encontrar-se com o seu Redentor. Porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim, recobrará este corpo da morte e então eu verei a Deus. O melhor da vida, como foi com Josué, como foi com Estevão, é encontrar-se com o nosso Senhor e morarmos num lugar que
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Não tem choro, não tem dor, não tem maldade, não tem diabo, não tem demônio, não tem doença, não tem mais nada que nos aflija. Apocalipse 21:8, irmãos, não posso ler. Todos terminam um dia e o servo de Deus vai terminar bem um dia. O verso 8 é para quem não é servo de Deus em Apocalipse 28 e não vai terminar bem. Então, servo de Deus vai terminar bem. Vai terminar surpreendentemente bem. Mas quem não é servo de Deus, não. E aí eu tenho que parar, né, irmãos? O final do servo de Deus, então, vai ser sempre bom. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. E marche. Marche. Jó foi restaurado espiritualmente pelo perdão, e o seu último estágio era bem melhor do que o primeiro. Jó foi restaurado pelo perdão. Você quer entrar bem 2021? Me perdoa, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho feito de errado, e eu quero uma vida nova com o Senhor. Jó foi restaurado socialmente perante os amigões e a sociedade, sendo o seu segundo estágio bem melhor do que o primeiro. Obedeça a Deus, e você vai comer do melhor dessa terra. A boca do Senhor o disse. Jó foi restaurado economicamente, sendo o seu segundo estado bem melhor do que o primeiro. Jó foi restaurado familiarmente, com as filhas muito mais bonitas. Nosso caseiro costuma dizer assim, menino feio ninguém pega, né? Mas menino bonito todo mundo quer pegar. Não é assim? Então, as filhas de Jó eram as mais lindas. Todo mundo devia querer. Deixa eu pegar um pouquinho. Menino lindo, né? É assim, ó. Satanás entrou numa briga com Deus para, através do servo de Deus Jó, ser envergonhado. Satanás conseguiu, mais uma vez, ser envergonhado. E sempre vai ser assim. Não se engane, o diabo não pode contra os servos de Deus, não pelos servos de Deus, mas é porque Deus os guarda em Cristo Jesus e o maligno não lhes toca. 1 de João 5,18. Se você não estiver numa vida de pecado deliberado, não existe poder das trevas para poder te alcançar. Os anos passaram, Deus foi glorificado e continua sendo glorificado pela história de Jó. Tiago 5,11 diz assim, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nós vemos que Jó tornou-se uma referência de perseverança, de paciência para aqueles que esperam a providência de Deus. Esse livro é precioso, pois mostra que Deus nunca abandona os seus, mesmo quando eles acham que isso aconteceu. Você tem achado que Deus te abandonou? Deve ser só eu, né? Quando a coisa aperta, Senhor, o Senhor está lembrando de mim? Este livro é tremendo porque Deus está sendo mostrado como Deus soberano que tem o diabo sob correntes. Este livro é maravilhoso porque mesmo que um servo erre e não seja 100%, Deus é 1000% fiel e permanece fiel até o fim. Do mesmo jeito que Deus começou, o meu servo Jó, ele termina dizendo, o meu servo Jó. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Irmãos, as curiosidades. Jó 8, 6 e 7, nós vemos Bildade falando do segundo estágio de Jó, muito maior do que o primeiro, só que por linhas tortas, né? Jó 5, 26, ele diz que Jó terminaria em grande soma de dias, que se cumpriu também, mas do jeito dele falando lá, né? No 42, 11, mais uma vez o livro não atribui nada ao diabo, irmãos. Então nós vamos fazer um outro acordo aqui, pare com esse negócio, porque o diabo não tem poder e autoridade para fazer nada na vida dos crentes. Quando acontece alguma coisa, é porque Deus usa o que Ele quiser, como Deus soberano que é, para o bem daqueles que o amam. Então Deus pode usar inclusive o seu cão, mas quem manda
é o Deus soberano. No verso de número 8, irmãos, a lei dizia, Levítico 1, que um carneiro já era suficiente para perdão de pecados. Aqui foram exigidos 7. Era pecado demais, então, né? Deus falou assim, um perdão perfeito aqui, porque vocês começaram demais. Quantas vezes Jó atribuiu alguma coisa na vida dele ao inimigo, irmãos? Jó estava consciente que existia um Deus sobre a vida dele. Tem essa certeza? Irmãos, Ana Lúcia gosta muito, Aninha gosta, algumas pessoas. Separei algumas frases aqui. Alegria é negócio sério do céu, C.S. Lewis. Não é morte fechar os olhos, há muito turvado por lágrimas, para que se abram no descanso final, a fim de passar ali a doce vida eternal. Henry Abraham César Malan. Se é doce ser trigo do Senhor que cresce aqui, quanto mais ser recolhido ao seu celeiro. O puritano Robert Murray Cheyenne. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Thomas Moore. E por fim, A.W. Pink diz assim, uma brisa do paraíso extinguirá todos os ventos adversos da terra. Vamos orar, irmãos?